Papo de Bíblia. Irmãos, em Isaías capítulo 38 narra a história da enfermidade do rei Ezequias, rei de Israel. E a gente ouve muito falar, até por muitas mensagens de pregação, a gente escuta falar que ele estava em pecado. Não é verdade? Que Deus mandou ele colocar a casa dele em ordem e ele estava em pecado. Seria isso mesmo o que aconteceu? Ele estava mesmo em pecado, ele e tua casa? Foi isso mesmo que Deus disse para ele pôr a casa dele em ordem? Para ele ajeitar a sua vida espiritual? Vamos ver o que o texto diz em Isaías 38? Naqueles dias, Ezequias adoeceu numa enfermidade mortal, e veio a Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias, o rei, o rosto para a parede, e orou ao Senhor. Ele disse: Ah, Senhor, lembra-te e peço-te que andei diante de ti em verdade e com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Observa que o texto ele faz uma oração para Deus dizendo: eu andei em ti em verdade e com um coração perfeito. A casa aqui que Deus estava pedindo para Ezequias colocar em ordem era em questão de sucessão ao trono. Porque ele estava com uma enfermidade mortal, uma enfermidade natural, que ele ia morrer, não é? Em alguns dias ele ia morrer. Então ele orou ao Senhor para que Deus viesse lembrar do quanto ele andou perfeito diante do teu reinado. Rei Ezequias, quando assumiu o reinado, ele tirou toda a idolatria no meio do povo de Israel que Israel estava cometendo. Então essa é a verdadeira interpretação bíblica que o texto está dizendo. Ezequias não estava em pecado. Ele e a tua casa até aquele certo momento. A questão era só em questão de sucessão ao trono, para ele resolver essas questões, porque ele ia morrer. E as coisas iam ficar meio bagunçadas, não é verdade? Então essa é a verdadeira interpretação, irmão. Ezequias não estava em pecado, aquelas coisas todas e tal, não. Deus só estava dizendo para ele, como um bom pai, como um bom rei, resolver essas coisas, não é verdade? De rei e de sucessão ao trono, amém? Você venha ler a Escritura, entender e compreender a santa palavra de Deus, amém? Deus te abençoe.